E aí pessoal, tudo bom? A gente vai fazer aqui um bate-papo hoje sobre balão intragástrico. Eu sou Gabriel Caro Nunes, sou nutricionista. A gente vai falar com o Dr. Guilherme Poleto, de Jundiaí, que é cirurgião do digestivo, coloca já balão há muito tempo. Então, se você tiver aí dúvidas sobre o tratamento do balão intragástrico, pode enviar pra gente que vai ser bem gostoso o nosso bate-papo. Eu falei agora há pouco com o Guizão, ele falou que já estava chegando, que já estava a postos, então acredito que ele já deva estar chegando aqui. Enquanto isso, eu vou esperando vocês aí enviarem algumas perguntas sobre o tratamento do balão intragástrico. Né? Boa noite, Ellen. Boa noite, Ceiza Souza. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o tratamento do balão intragástrico, por favor, já manda mensagem aqui. A Bari, da Gabi, já é paciente do Guizão, ela sempre pede pra gente fazer uma live sobre cirurgia, a gente vai fazer, o problema é conciliar a agenda com o Guizão, não é tão fácil a agenda dele. Oi Ana, tudo bom? Ó, aqui ó, só deixa eu ver aqui que o Guizão mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp. Fala, mestre. 2 minutos, já pra minha casa. Ó, ele tá falando aqui que ele tá chegando em 2 minutos, então eu vou aproveitar aqui para falar um pouquinho sobre o balão. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Por favor, já vai enviando aqui que assim que o Gui chegar a gente já vai respondendo. Então a Ellen já tem aqui algumas perguntas bacanas, né? Você pode colocar o balão aumentando, qual tipo de anestesia. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cris. Boa noite. Bom, tem uma turma já aqui. Boa noite, Vitor. Só estou esperando aqui o Gui. Ele já deve estar chegando. Aqui a Ellen já enviou 2 perguntas para nós. Pessoal, quem tem mais alguma pergunta já vai enviando aqui pra gente que a gente já vai discutindo sobre, tá? Já adianto um pouquinho sobre as indicações do balão intragástrico. Ele é hoje indicado para IMC acima de 27, então a pessoa que tem um excesso de peso ela pode utilizar já o balão como um método para perda de peso, tá? Ele também pode ser colocado em pessoas que apresentam uma obesidade maior e que por alguma razão não pode operar ou não gostaria de operar, gostaria de tentar um tratamento mais conservador. Então tem essas indicações, né? O balão ele entrou no mercado basicamente para colocar antes de operar, né? Para o pessoal perder peso e ir para a cirurgia melhor, né? E com o passar do tempo foi mudando essas indicações a ponto de que hoje a gente utiliza o balão para quem tem o IMC acima de 27. Existem algumas indicações diferentes do que o consenso acaba falando, mas não é de praxe, mas a gente sempre acaba falando com que a pessoa que tem interesse procurar um especialista e o especialista guiar o paciente no melhor caminho, tá? A Ita até mandou mais uma pergunta, se é necessário vitaminas após colocar o balão. Eu acho uma pergunta bem legal, a gente vai poder abordar bastante, Ita. Só estou esperando o Dr. Guilherme entrar aqui para a gente poder colocá-lo e a gente começar aqui nosso bate-papo, tá? Boa noite, Jaque Marzo. Tem uma turma aqui já, né? Já estamos com bastante gente, então a gente já vai só esperar o Gui chegar que a gente já vai começar a falar. A Bari está falando qual é o efeito do gaseificado, isso é importante, né? Acho que são perguntas bem interessantes que a gente já tem aqui para poder começar o nosso bate-papo, porque pergunta realmente sobre o dia a dia, né? Tem bastante pergunta aqui, né? Legal, que também a Gabi está perguntando aqui sobre o gaseificado, a gente já vai falar. Os cuidados com a região de bater, beleza, ótima pergunta, Ellen, show de bola. Acho que a gente vai conseguir falar bastante coisa. Pessoal, tem mais alguma pergunta que já quer enviar aqui pra gente, que aí a gente já engrena só nas perguntas e aí a gente não fica batendo papo entre nós, a gente só vai nas respostas, aí fica mais gostoso ainda o bate-papo. Então se vocês quiserem mandar aqui, a gente já vai falando aqui só sobre as respostas. Opa, posso colocar o balão? Até quantos quilos a pessoa perde? Boa pergunta. Atividade física? Boa pergunta. Ô pessoal, vocês estão animados? Beleza, vai mandando aí.
Vai mandando que a gente já vai aqui alinhando tudo. Opa, vamos lá, vamos lá. Adriana, tudo bom? Boa noite. Opa, Adriana, a gente está esperando o Dr. Gui chegar aqui para a gente poder falar mais aqui. Só, a gente vai aproveitar que tem um monte de pergunta e eu acho que a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente só vai ficar respondendo as perguntas que vocês mandarem. Eu acho que vai ficar mais gostoso, tá? Diferença do balão de 6 e 12 meses, show de bola. Se colocar em engravidar, beleza, pergunta bacana também. Boa noite, Marcela Freitas, tudo bom? Opa, a Adriana tem uma hérnia de hiato. Opa, Adriana, fala para nós, qual o tamanho dessa hérnia de hiato? Tá? Você sabe? Você tem o exame? Já vai mandando pra gente aqui. Ó, Dr. Gui já mandou aqui uma mensagem falando que já chegou, que ele já tá entrando. Fala, Enio, meu grande amigo, Dr. Enio, veterinário de cavalos, né? Ele aí tá com um resultado bacana. Depois fala aí pra gente, Enio. Luke, a diferença do balão de 6 meses para 12 anos. Luke, a gente já vai fazer esse bate-bola aqui. Quando é indicado o balão e a bariátrica também da Gabi? Show, beleza de pergunta, bacana. Opa, a Eb092833 fez uma pergunta aqui de qual a indicação. Eu falei aqui no comecinho, mas vamos esperar o Dr. Gui chegar, que aí a gente já vai fazer esse bate-papo. E aí vamos começar a responder essas perguntas. Eu acho que vai ser bem mais gostoso a gente só responder perguntas do que ficar eu e o Guizão batendo papo. Acho que vai ser mais legal e mais proveitoso para todo mundo. Tá? Ele falou que já está entrando aqui, está conectando. Ele mandando aqui, eu estou falando com ele no WhatsApp, aqui no computador. Então, vamos só esperar o Guizão entrar aqui. Deixa eu só mandar um aviso para ele aqui, ó. Vamos lá, mais alguma pergunta? Ô Nessa, tudo bom? Show! Ô Nessa, tem alguma pergunta pra gente? Que aí a gente já vai falando, a gente já vai aqui acumulando. Tem um monte de perguntas já aqui, vai ser bem bacana. Os valores, Nessa, valores a gente não fala em live, mas você depois manda uma mensagem aqui pro canal que o pessoal acaba te orientando aí da sua região, tá? A Patrícia também fez a pergunta do valor. Pessoal, valores a gente não pode falar, então manda uma pergunta, como é que chama? Direct, né? Manda um direct, que aí o pessoal aqui que administra a página, eles entram em contato com você e te passa tudo certinho, tá? A Gabi tá falando do cupom de desconto. Gabi, não posso eu, mas o pessoal do grupo aqui da página pode até falar aí alguma coisa. Também falo, manda um direct pro povo aí que eu acho que dá. Opa, Guizão entrou aqui, ó. Deixa eu chamar ele aqui. Beleza. Deixa eu convidar. Opa, vamos lá. Deixa eu chamar. A Adriana aqui mandou o exame no último, tava 5 centímetros. Tá? A gente já vai começar a responder as perguntas, que o Gui chegou agora aqui. Eu convidei ele, mas eu acho que ele não conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui. Pera lá, pessoal. Guizão, pede para participar. Que eu já te convidei aqui, ó. Aí só você pedir para convidar, para entrar aqui, que a gente já começa o bate-papo. Acho que o Guizão tá vendo aqui a gente, mas eu acho que ele não tá conseguindo conectar. Deixa eu ver aqui. Opa. E aí, Guizão? Boa noite. Tá bom? Bom demais. Beleza. A gente vai fazer um bate-papo diferente aqui, porque eu fui falando pro pessoal mandando as perguntas, então a gente vai direto para a resposta do pessoal. O que você acha? Bora lá. Acho que vai ser gostoso. Tava operando? Tava, cara. E eu não moro, eu me escondo, né? Então, aí pega um trânsitozinho ali. Ô Gui, deixa eu te falar. Eu vou te fazer umas perguntas e aí você vai falando e a gente já vai batendo papo. Perfeito. A Ellen perguntou o seguinte, pode colocar o balão amamentando? E o que acontece se eu colocar o balão e engravidar? Ótima pergunta. Bom, vamos lá. Tem as duas situações, tá? Amamentando, a gente pode usar
medicações, né, que não vão trazer prejuízo. Né? Claro que eu não oriento no primeiro, no segundo mês de amamentação, mas depois daria para colocar assim. Eu acabo esperando um pouco mais, em torno de uns 6 meses, porque há uma perda natural da mulher de peso, né, quando acaba de ter o puerpério, e ela acaba, de natureza, já regredindo um pouco o peso da gestação. Então, a gente acaba esperando um pouco para não ser precipitado, né? Mesmo porque a gente sabe que tem uma adaptação, tem uma restrição, a mulher muitas vezes vai precisar estar bem nutrida, bem tratada, até mesmo para não influenciar na produção do leite e por diante. Então, muitas vezes eu espero aí em torno de uns 6 meses, mas não existe uma complicação absoluta. E qual era a outra pergunta mesmo? Se engravidar com o balão. Certo. Se engravidar com o balão, eu tive um caso bem próximo, né? Minha esposa. Na verdade, a gente descobriu quando ela teve um aborto espontâneo e aí a gente tem que marcar e tirar, né? É de bom tom que tire. Inclusive, eu tive uma outra paciente que perdeu bastante peso, porém engravidou, a gente teve que interromper o tratamento por questões de segurança, né? Das medicações, e aí eu acho que o foco muda, né? A gente tem que fazer todo o preparo para receber a medicação, então eu não acho interessante. Por isso que eu oriento anticoncepção, né? Pergunto se há interesse ou se há possibilidade de engravidar. Então, sempre faço esse tipo de questionamento no pré-operatório. É importante porque a perda de peso rápido melhora a fertilidade, muda o ciclo hormonal, né? Até mesmo faz mais porque se sente mais feliz porque está perdendo peso. Então, existe essa probabilidade, né? Exatamente. O Gui, a Ellie fez uma pergunta aqui. Qual é o tipo de anestesia que se usa para colocar o balão? Depende. Eu, particularmente, faço todos os procedimentos assistidos de um profissional médico anestesiologista. Não necessariamente em um centro cirúrgico, porém eu sempre faço questão de ter o anestesista junto. Por quê? Porque eu acho assim que sempre tem que garantir uma boa ventilação, um conforto do paciente e até mesmo uma boa sedação para poder fazer um ajuste adequado e não passar dificuldade ali durante o procedimento. Então, de rotina, a colocação eu faço apenas com sedação, tá? Mas é claro que já tive alguns perfis de pacientes um pouco mais obesos, onde o anestesista com uma via aérea um pouco difícil, com um paciente que já tinha uma língua grande, isso atrapalha a respiração, então a gente acabou optando por uma anestesia geral, pensando na segurança do procedimento, tá? Então, isso eu deixo muito bem claro que eu deixo na mão do anestesista. Eu acho que é um procedimento que vem para somar e não para gerar um risco, né? Mas normalmente é sedação. Geralmente para colocar é sedação e para retirar eu faço questão de anestesia geral por questões de garantir via aérea e não ter risco de broncoaspiração. Tanto um quanto o outro é em torno de 20 minutos, tanto a colocação quanto a retirada, tanto anestesia geral ou sedação. Entra andando e sai andando. É rapidinho, né? É. Ô Gui, a Gabi, a Bari da Gabi, ela fez uma pergunta bem legal, que é uma pergunta que é bem recorrente em todas as lives que eu faço, que é sobre o gaseificado. O que ele poderia atrapalhar no tratamento? Olha, a gente sabe que os gaseificados, de maneira geral, além deles darem uma sensação de plenitude maior, eles também acabam que estimulam a secreção ácida. Então, tanto um quanto o outro é um efeito, vai potencializar um efeito indesejado, que é um sintoma um pouquinho mais exacerbado, eventualmente mais acidez, pode ter sintoma de refluxo ou até mesmo desconforto. Então, eu acabo deixando o gaseificado só para quando a gente precisar tomar umas cocas, para dar umas limpadas no balão. Mas de rotina eu peço para tomar cuidado com o gaseificado. Principalmente ou qualquer outro líquido, né, junto com a refeição. Ô Gui, a Ita Haliski, acredito que é assim que fala o nome dela, ela fez uma pergunta legal assim, sobre o uso de vitamina após a colocação do balão. Bom, isso é uma coisa muito variável, né?
Geralmente eu faço um pré-operatório bem básico dos meus pacientes. Não há nenhum indício de vitaminose ou puerpério recente, ou já ou um tratamento prévio de obesidade, alguma coisa do tipo. Geralmente eu só reponho vitaminas se o paciente tiver apresentar algum sintoma. Tá? A gente sabe que a perda de peso rápido e tudo mais pode propiciar, né, até mesmo pela baixa ingesta, mas e aí eu trato de direcionar a rotina do balão, como a perda de peso não é uma perda de peso tão potencializada, rápida assim, eu acabo individualizando cada. O Yogi, depois da colocação, quais os cuidados que o paciente tem que ter? ah, Balão estourar, alguma questão assim. Bom, isso é muito importante, né? As primeiras semanas é aquela fase de adaptação, né? Então, além do paciente já estar com um processo de emagrecimento rápido ali, está com uma ingesta calórica baixa, uma ingesta hídrica baixa, porque mesmo que ele tenha sede, ele não consegue tomar muito volume. Então, acaba que na primeira semana o paciente se sente um pouco fraco, tá? Então, começa a ficar urinando um pouco mais concentrado, dando indícios de desidratação. Inclusive, é uma das coisas que a gente mais pega no pé, que é a tentativa da hidratação, né? E até mesmo, e isso é muito individual também. Por exemplo, uma pessoa mais velha, ela talvez sente mais esses efeitos, enquanto que um paciente mais novo às vezes, tem essa fraqueza transitória e depois segue a vida, né? Então, você tem que ver o perfil do paciente. Outra coisa que eu procuro é a questão da atividade física, até mesmo para não ter risco de uma hipoglicemia, de uma hipotensão, uma queda. Então, geralmente, a partir da primeira semana, eu libero uma atividade aeróbica leve, tá? Geralmente, não libero academia, essas coisas ainda. A partir de 15 dias, o paciente bem adaptado, já com uma dieta um pouquinho mais encorpada, com mais de caloria, eu libero fazer aeróbico até em academia, porém, não fazer exercícios que tenham tensão no abdômen. Até mesmo para não piorar a sintomatologia, a gente sabe que a adaptação ainda está acontecendo. Isso é tão verdade que até reclamam que até a posição para dormir no começo é um pouco chata. Então, isso é coisa que é natural e essa adaptação vem a partir da terceira semana. Eu já libero Vida. coisas, eu recomendo, né? Então, não bater a barriga, né? Diferente. Não lutar, não ter nenhum exercício que você tenha trauma, aquelas massagens modeladoras. Eu peço para tomar bastante cuidado também. Oriento o jeito certo de massagear as drenagens lá e assim por diante. Mas as restrições são mais ou menos essas. Não ter trauma no abdômen, de preferência. Se acontecer de furar, né? Graças a Deus eu tive algumas perfurações, mas foram pacientes que não retornaram na data exata da retirada. Então o balão já fica mais delicado. Uma delas já estava tipo há 2, 3 meses além, a outra estava 6. Então os poucos pacientes que eu tive perfuração foram pacientes que não retornaram na data combinada para fazer a retirada. E aí, Mas se isso acontece também, o paciente vai fazer o xixi azul esverdeado, né? exatamente. Aí faz xixi azul, aí liga pra gente de noite. Aí tira. Aí, tudo bem, fica de jejum, a gente vai lá, faz o procedimento, tira e vai para casa. Não, eu acho que é importante a gente falar isso, né? Que assim, é difícil, mas pode acontecer. E se acontecer, dá para tirar. E calma, não é desesperador, mas não dá para ficar esperando, né? Fez xixi azul esverdeado, liga pro médico logo, né? Exatamente. Eu sempre falo que não é nenhuma sangria desatada, não vai ter risco de migração, nada disso. A gente não pode também passar de 12 a 18 horas é um limite ainda de segurança. Eu falo com experiência nos que eu tive, mas é claro que a gente vai tentar, lógico, no próximo período disponível, já fazer o procedimento de retirada. Gui, perda de peso. A Patrícia fez uma pergunta aqui, né? Após colocar o balão, quantos quilos a pessoa pode perder? Olha, o céu é o limite. Sempre falo isso. Mas o que tem em literatura, né, o que está comprovado, inclusive tem ótimos trabalhos, Ariel, outros colegas, com um tratamento
com o médico do balão, mais o nutricionista especializado, a literatura fala em 18% de perda de peso. É claro que isso pode ser potencializado em torno de 25% quando você associa a reeducação física com o educador físico, controle psicológico. Então, eu sempre falo para o meu paciente uma média de 20% a 30%. Abaixo disso, eu não considero um tratamento de sucesso. Acima disso, é o que eu sempre quero, acima de 20%. Né? Então, já tive todos os perfis. Já tive perfil que não teve meta, já tive perfil que passou, dobrou, né? Então, isso aí é muito individual. Vai do foco, da disciplina, né? Do controle. Mas a média de 20 E você... Opa, travou um pouquinho. Deixa eu só esperar aqui, que para mim o Gui travou um pouquinho. Acho que ele já volta, pessoal. Agora não sei se ele travou só para mim ou se para todos. Se alguém puder me confirmar. Gui, voltou? Voltei. Ô Gui, e a diferença do balão de 6 para 12 meses? Bom, a diferença da prótese muda realmente algumas questões estruturais do balão, né? Então, o balão de 12, por questões de ter 6 meses a mais, ele tem um material um pouco mais resistente, né? Até mesmo pela questão da acidez. O tamanho é basicamente o mesmo, tá? Eu indico um procedimento de 6 ou de 12 meses de acordo com a necessidade da perda de peso. Um dado meu, pessoal, né, com esse último ano aí, mais de 120 balões, né, nesse último ano, acho que deu mais de 120, o que eu percebi, que todo paciente, até o 6º mês, ele perde peso muito bem. A partir do 6º mês, ele mantém. Porém, esses outros 6 meses servem para o cara se reeducar, fazer mudança do estilo de vida, e muitos até perdem um pouquinho mais. Então, a diferença, ela não é tão gritante na perda, e sim na reeducação mesmo. E a Gabi até fez uma pergunta legal aqui. Quando que é indicado o balão e como que é indicado a cirurgia? Cara, existem pacientes que têm perfil para balão e outros para cirurgia. Isso é de paciente para paciente. A gente já falou sobre isso, né? Tem paciente que não vai se dar com o balão, não é um paciente que vai se dar muito bem com o procedimento. Então, assim, o balão, ele é um procedimento... Eu sempre falo os dois lados para o paciente quando ele vem me procurar. Então, a primeira coisa, você está lidando com um procedimento que é endoscópico, é um procedimento rápido, onde você não há alta da anatomia, tá? Você usa uma prótese, ela é provisória, do mesmo jeito que pode ser uma vantagem, pode ser uma desvantagem a longo prazo. É um procedimento que tem a desvantagem de não onerar, né? Então, é um procedimento totalmente privado, onde você perde 20% a 30% do peso, onde o papel principal é do paciente, né? Enquanto que a cirurgia bariátrica é uma técnica cirúrgica, é um procedimento, embora seja minimamente invasivo hoje com a laparoscopia, com a robótica, o paciente também já tem uma recuperação bem legal, assim, fica pouco tempo internado. Existem um pouco de riscos ao próprio procedimento, por ser um procedimento de grande porte, mas ela é mais lenta, por 40% a 50% do seu peso. Então, eu sempre falo, mas tem pacientes que querem se dar uma chance antes de partir para o procedimento cirúrgico. Eu não acho que não é demérito e também não acho que é balão. Outra questão importante de colocar é que a cirurgia na sociedade a gente tem indicações de peso, IMC, né? Então, hoje já está falando acima de 30 o IMC, tratamento para um componente metabólico, né? Então, fazer a cirurgia mais pensando na parte metabólica. Acima de 35, paciente que tem alguma comorbidade associada, hipertensão, diabetes, doenças osteoarticulares, entre outras. E também acima de 40 o IMC, aí já
enquanto que o balão ele não tem limite, né? O paciente, desde sobrepeso, a obesidades leves, ou superobesidades, onde o balão pode ser até uma ponte para o paciente perder um pouco de peso e depois fazer uma cirurgia bariátrica, um perfil metabólico, cardiopulmonar melhor para uma anestesia cirúrgico definitivo. Legal. Meu, tem um monte de pergunta aqui. Galera, tá Bora lá, vamos embora. Eu acho gostoso, assim, mais um bate-papo, respondendo, acho que é legal. Eu também, eu acho que sai um pouco, né, daquele, não sei se não é discurso, acho que é legal a gente vir aqui para falar de dúvida, né, falar do dia a dia, né, indicação real. Sim. Ô Gui, a Adriana, ela enviou uma mensagem, uma pergunta, ela tem uma hérnia de 5 centímetros, e ela queria saber se ela poderia colocar o balão. Depende. Onde é a hérnia? Hérnia de ato, desculpa. Ah, hérnia de ato. É. Bom, não é uma hérnia grande, né? Então, uma hérnia de 5 centímetros, dificilmente um paciente com uma hérnia de 5 centímetros ele não tem refluxo ativo. Então, não é uma contraindicação absoluta, tá? A gente sabe que é uma contraindicação relativa, tá? Porém, o balão pode propiciar mais sintomas de refluxo. Então, precisaria dar uma avaliada um pouco melhor. Alguns que têm hérnias de ato e uma sem. Então, precisaria dar uma olhada dessa aplicação. Tem uma pergunta interessante aqui que é assim, ó. Boa noite. Como que funciona o balão? A pessoa ela é pesada, ela quer saber como é que ele funciona. Bom, o balão ele tem 3 principais mecanismos. O componente restritivo, né? Então, ele ocupa o espaço, né, no estômago. Ele não ocupa todo o estômago. Ele ocupa aí uma parcela de 30% do estômago, né? Geralmente é localizado no fundo, do fundo gástrico, mais próximo do corpo, tá? Que é o local onde estão a maioria dos hormônios de saciedade, ocupam um certo espaço. Então, ele tem um papel restritivo. O segundo papel, como eu já falei, é induzir saciedade, né? Então, através da questão hormonal ali das células do fundo do estômago, ele induz a saciedade precoce. Você come pouco porque não cabe, também tem menos fome. E o terceiro mecanismo é fazer o esvaziamento do estômago ficar mais lento. Chama de gastroparesia, né? Ou seja, você come menos, porque tem menos espaço, sente menos fome e esvazia mais lento, tá? Do mesmo jeito que isso é uma coisa que traz benefício, a perda de peso também pode causar sintomas. Por isso que a gente tem que ver cada caso individualizado. Conta uma coisa para mim, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que a filha dela é especial. Se ela poderia também colocar o balão. Olha, não há uma contraindicação, assim, do ponto de vista. Agora precisa ver qual que é essa deficiência para a gente ver se realmente se ela é comunicativa. Porque, assim, pacientes especiais, muitas vezes eles têm dificuldade de expressar os seus sintomas, então tem dificuldade com a dor, com o vômito, né? E a gente sabe que faz parte da adaptação do balão você ter esses sintomas nos primeiros dias. Então, antes de a gente falar se tem indicação ou não, muita coisa anatômica não tem. Porém, é essa questão mais psicossocial, né? de às vezes gerar um desconforto que vai deixar ela mais irritada, confortável, enfim. Então, precisa avaliar bem, né? Mas que sem benefício ser minimamente invasivo, isso Ô Gui, e quanto tempo o paciente deve fazer o acompanhamento? Só do tempo que ele está com prótese ou depois também? Olha, pela nossa experiência, né, a gente sabe, né, que a grande maioria dos pacientes que se perdem, né,
acabam estacionando ou até eventualmente reganhando alguma coisinha de peso. E o que eu percebo é que todos os pacientes que continuam no segmento, continuam uma dieta específica, acompanhado por um nutricionista, continuam com os hábitos que vinham tendo, né? Eles continuam perdendo peso mesmo sem o balão. Então, eu acho que esse paciente é um paciente que ele tem que ser lidado como um paciente de cirurgia bariátrica, ele tem que fazer um acompanhamento contínuo. Legal. E vem cá, o balão, ele pode dar um dumping igual da cirurgia ou entalo? Olha, dumping não, mas entalo eu nunca ouvi relatar. O que dá é que, dependendo de como você come, com a rapidez que você come, a quantidade, do mesmo jeito que vai e volta. Então, eu sempre falo, treinar a paciência, treinar a mastigação, né? E devagar, no seu tempo. Chegou no seu limite, para. Porque ele está ali como justamente um freio de mão. Passou do ponto, ele vai mandar recado. E eu acho isso muito legal. Eu gosto muito, assim. Lógico que a gente não quer que ninguém fique passando mal, mas eu acho que é um efeito interessante do balão, né? É diferente, talvez, de umas drogas que o paciente passa do ponto e ele não tem aquele freio. Eu acho que é uma forma infeliz, mas que funciona para quando a gente escorrega muito, né? Exato. Tem um arroto fedido, tem uma distensão. Então, é mais uma ajuda, caso a gente saia da linha. Exatamente, é um freio de mão. Ô Gui, a Vilma fez uma pergunta aqui. Nos primeiros dias, como que se alimenta? Bom, a primeira semana, né, e 24 a 48 horas antes, eu oriento o paciente a fazer uma dieta mais líquida. Até mesmo para evitar que no dia do procedimento tem algum resíduo ainda intragástrico. Então, a gente sempre orienta de 24 a 48 horas de dieta líquida. Tá? Pós-colocação do balão, lá no hospital mesmo, ou na clínica, o paciente já recebe a sua primeira dieta. Realmente é uma gelatina, uma sopinha bem rala. A primeira semana é uma dieta líquida sem resíduos. Ou seja, é o caldo da sopa. Batido e peneirado. Nem batida, é só o caldo mesmo peneirado. Né? Por quê? Porque a gente sabe que é uma adaptação na primeira semana. Então, muitas vezes o paciente vai receber 100 ml, às vezes menos, e vai se sentir satisfeito, além, né, vai fazer a hidratação fracionada durante o dia. Então, a primeira semana geralmente é uma dieta líquida sem resíduos, né? A partir da segunda semana, às vezes eu até falo para o paciente, se ele está indo muito bem na líquida, fazer até 10 dias, porque a gente sabe que perde bastante peso já no começo. Pulo para uma dieta mais cremosa, né? Ou não chega nem a ser pastosa, mas uma cremosa, uma coisa mais batida. E a partir da terceira, quarta semana, a gente vai reintroduzindo as coisinhas moles, os pedaços, e em torno do primeiro mês ele já está comendo uma comidinha normal, vamos falar assim, mas numa pequena quantidade. Legal, legal. Acho que isso é legal da gente falar, né? Dá para voltar a comer normal, mas num volume pequeno, né? Exatamente. A Ellen até fez uma pergunta legal aqui, né? E se o balão furar? Quais riscos? Olha, o principal risco do balão furar, se você não orientar, não avisar o seu médico, não tiver um contato próximo, o maior risco é o balão impactar no piloro, que é o orifício de baixo do estômago, antes do intestino. Se isso acontecer, dificilmente ele vai migrar para o intestino, mas pode acontecer, né? Mas pode acontecer. E aí você vai ter muito problema de dor, vômito. Então, felizmente, os meus pacientes, como eu tenho contato de todos, eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso é importante, você ter um contato da sua equipe. Os 2 ou 3 que eu já tive que perfuraram, né? Lembrando que todos eram pacientes que já tinham passado o limite do tempo, né? Com 6 a 12 horas eu já tirei, tá? Então, orientei, falei, fica de jejum, tal, orientei, interna tal hora, eu fui lá e tirei. Nenhum passou desse limite. Então, há sim o risco dele impactar no piloro e eventualmente migrar. Nunca tive, meus amigos mais próximos nunca ouvi relatos também.
Então esse é o principal risco, na minha opinião. Na verdade, eu sempre falo que o principal risco o principal efeito colateral do balão, na minha opinião, é a adaptação. Eu não estou nem preocupado com a perfuração, porque, graças a Deus, eu nunca tive. Ô Gui, a Mari até tá falando aqui, ó, emagreceu 5 quilos nos primeiros 8 dias. Mas olhando fisicamente, né, onde estava esse peso? Será que é gordura visceral? Então, os primeiros 5 dias eu nem considero peso de gordura, né? Eu considero aí excesso de líquido, entre outras coisas, né? Porque, realmente, eu tenho paciente que perde na primeira semana 1 quilo por dia, né? Então, não deu tempo ainda do seu metabolismo começar a quebra da gordura, né? Então, isso leva um certo tempo, mas, assim, provavelmente foi excesso de líquido e assim por diante. Ó, eu tô emendando uma pergunta na outra para não parar. Bora lá. Então não dá tempo de falar sobre todas aqui. A Dai tá perguntando como que se retira o balão. Curiosidade. O balão, quando ele está lá no estômago insuflado, é muito tranquilo. A gente entra com o endoscópio normal, como se fosse fazer uma endoscopia, passa pela lateral do balão com o aparelho, aí a gente pega uma agulha específica que entra pelo canal de trabalho do aparelho de endoscopia, onde ela fica protegida dentro de um catéter. A gente acha a posição ideal, bem no centro do balão, expõe essa agulha, fura, introduz o catéter dentro do balão e recua a agulha. E aí a gente esvazia ele totalmente com um aspirador. E aí, quando ele fica parecendo uma bexiguinha murcha lá dentro, a gente usa alguns dispositivos endoscópicos, ou pinça Raptor, ou pinça Pelicano, ou a própria alça de polipectomia maior, de 50 milímetros ou de 45. E aí a gente laça ele, pede para o anestesista insuflar o cuff do tubo um pouquinho, para não enroscar no cuff, e aí vem cuidadosamente, cautelosamente tracionando, e ele vem sem tranquilidade, sem dificuldade. Já tive dificuldade de alguns que tinham passado por ele rasgar, mas depois que eu comecei a usar a alça e essas pinças um pouco melhores, eu não tive dificuldade. E aí depois sempre de rotina minha fazer uma endoscopia revisional, reavaliar tudo já sem o balão, né, ver se ficou alguma sequela. Graças a Deus, o que eu percebo é raras gastrites, tá? Nunca vi úlcera, nunca vi nada assim absurdo, tá? Pelo menos com o balão corpórea, que é o que eu uso em 95% dos meus pacientes. Então, eu nunca vi úlcera, nunca vi esofagite erosiva grave, nada disso. Só, eventualmente, umas gastrite leve, que é uma coisa que a maioria dos pacientes tem. Dificilmente a gente não ter, né, alguma coisinha ali. Faz tempo que, como endoscopista, eu vejo um estômago, um esôfago normal, viu? Depois da pandemia. Tem os achados agora, né? A Cristina tá falando assim, fez uma afirmação, uma fala. Né? Ela tem 7 dias de balão e perdeu 8 quilos. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Eu tenho alguns pacientes que, inclusive da semana passada, que até ele falou hoje, era o 6º dia, ele já tinha perdido 5 também. Então, essa perda rápida na primeira, segunda semana, deixa o paciente assim encantado. Porém, por outro lado, é um problema, porque aí quando o paciente começa a ter uma perda mais lenta, causa frustração. Então, eu sempre falo para eles, calma, tá? Você tem 12 meses para trabalhar e assim por diante. Então, o imediatismo às vezes atrapalha, né, a ansiedade. Ô Gui, e quem é diabético? Pode colocar o balão? Pode. Não há contraindicação do diabético, porém, principalmente tem que ver qual é o perfil do diabético. Se ele é um diabético que faz tratamento com hipoglicemiantes orais, se ele faz uso de insulina, porque esse tipo de paciente, se não comer e usar insulina, essas coisas, pode ter hipoglicemia. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Por isso que eu acho que é importante esse perfil de paciente estar com um segmento bem justo, não só com a equipe do médico, do cirurgião, mas também com o endócrino que faz o acompanhamento. Mas não há uma contraindicação de fazer o procedimento.
até para adicionar, nós temos um trabalho no HC com uma perda de 17,8% de diabéticos do SUS, com Tô pedindo uma retirada nada aqui, mas de pode falar. 35% dos remédios para os hipoglicemia, né? Com uma redução de glicada de 2 pontos. Então, puxa, resultado, né? Tô tentando deixar um apoio aqui para parar de mexer a câmera que estão me cobrando aqui. Ô Gui, quem tem refluxo, tem alguma contraindicação? Depende, depende. A gente sabe que existem alguns refluxos que são patológicos, né? Então, vamos falar em graus, né? Graus mais graves, C e D, a gente erosiva. Então, esse tipo de paciente, na minha opinião, ele tem que estar muito bem compensado, muito bem cuidado, muito bem reestruturado. Mas, né, na literatura, nos protocolos, não é uma contraindicação absoluta, ressalvo a existência de hérnias de hiato volumosas, que foi a primeira questão que a gente conversou. Então, dificilmente um paciente que tem uma hérnia de hiato com migração parcial do fundo gástrico para o tórax, dificilmente a gente vai ter um bom controle dos sintomas. Então, eu não acho que seria adequado. Aí, esse é o perfil do paciente, talvez para cirurgia mesmo. E se não perder peso, todo o peso com o balão, pode colocar novamente? Eu ainda não tive nenhum paciente, eu já tive um paciente que queria tirar um e já pôr outro, no mesmo ato. Só que aí por questões financeiras, enfim, de logística, acabou não fazendo. Não há nada falando que você tem que ter uma pausa, nada do tipo. Tá? Então, vai do acordo aí com o médico e o paciente mesmo. Tem algum balão menorzinho para colocar em quem já fez a cirurgia? A Dai tá falando que ela conhece muita gente, muito bariátrico, que come pra caramba. Não, infelizmente ainda não há essa façanha. A gente sabe que o paciente que fez um bypass ou um sleeve, o estômago já é bem reduzido, né? A gente sabe que o que muda num bypass, por exemplo, quando o paciente come muito, não é o tamanho do pound, né? Não é o tamanho do estomaguinho. O que muda é o tamanho da anastomose, né? É o calibre da anastomose. Então, não é o espaço que você tem, mas como isso esvazia, né? Então, infelizmente, para esse tipo de paciente, a gente tem que usar de outros artifícios, eventualmente até endoscópicos, né? Mas não existe balão para isso. A engenheira Gilma fez uma pergunta que é fato que quem precisa perder menos peso tem mais dificuldade de emagrecer com o balão? Depende. O que eu percebo é assim, tem paciente que acaba trabalhando em números absolutos, né? Igual a colega falou agora há pouco aí, eu perdi 7 quilos em uma semana. Talvez esses 7 quilos para ela foi 2, 3%. E ao mesmo tempo que talvez para um paciente que tem menos peso, 2 a 3% é 2 quilos, 3. Então, a gente não pode trabalhar em números absolutos, a gente tem que trabalhar em números de porcentagem mesmo, né? Então, tem que tomar cuidado nisso. O paciente que precisa perder menos, geralmente ele tem menos gordura para queimar, né? Acaba que, eventualmente, ele pode até perder um pouco de massa magra. Né, o que eu percebo muitas vezes é que quando o paciente já está trabalhando bastante com o educador físico, eventualmente com o nutrólogo, ele acaba começando a hipertrofiar. Então, ou ele estabiliza, mas ele está perdendo massa gorda e criando massa magra, né? Que seria uma troca super interessante. Então, não dá para a gente generalizar em peso, e sim de como está esse perfil do paciente, né? Se ele tem mais massa gorda ou mais massa magra. A Kelly, lembra da Kelly? A Kelly tá aqui falando, já usei o balão, fui muito bem assistido por esses dois. A Kelly eu acompanho no Facebook, ela virou atleta. Todo dia ela tá na academia agora. É isso aí. É um exemplo aí clássico de uma mudança de estilo de vida, né? Isso é interessante. E Beijo, a Kelly. água? A água tem limite, Gui? Não.
não tem limite. Pelo contrário, é ilimitada. O que acontece nas primeiras semanas é que realmente você não consegue pegar um copo e virar de uma vez, né? Você vai ter dificuldade. Então, o que a gente orienta? É fracionar. Então, tomar 50 ml a cada 2 horas ou a cada hora, de acordo com a sua saciedade ali, né? Não adianta nada você pegar um copo, virar de uma vez, vai dar enjoo e voltar. É claro que isso só acontece no início da adaptação, né? De ter um vômito. Mas depois, durante o uso, você acaba tomando mais volumes, né? Mas não existe limite para água, pelo contrário. E quem tem gastrite, Gui? Dá para colocar o balão? Olha, é de bom tom que a gente avalie qual é o grau da gastrite, se é uma gastrite erosiva, se é uma gastrite com H. pylori ou não. Então, depende, tá? Não é contraindicação também, porém, por que eu vou submeter o paciente a um procedimento que já, por si só, já aumenta o índice de acidez, já dá sintomas, estando com uma síndrome dispéptica, com uma gastrite, com refluxo, com uma úlcera? Para esse tipo de paciente, geralmente eu acabo fazendo uma endoscopia pré. Por quê? Porque se tiver um H. pylori, uma gastrite, uma úlcera, eu acabo tratando 30, 45 dias, deixo o paciente liso e vai fazer o procedimento com tranquilidade. E também já me deparei com pacientes que não tinham sintomas nenhum e chegou na hora H lá, o cara tinha uma úlcera. Foi a única vez que eu abortei o procedimento. Aí eu achei de bom tom não fazer. E remarcar, né? Ou eventualmente tem um refluxozinho, ou às vezes até você olha aquele aspecto micronodular que é sugestivo de H. pylori, e aí às vezes, eventualmente eu mantenho o balão, mas aí eu faço um tratamento. Como já usa inibidor de secreção ácida, né, de rotina, ou inibidor de bomba de próton, ou bloqueador de canal de potássio, né, os PCABs aí que estão chegando no mercado agora. Então, tanto um quanto o outro, o paciente leva numa boa. Não é contraindicação. Há uns 13, 14 anos, quando a gente não tinha tanto acesso à internet assim tão fácil, né? A gente organizava os cursos tudo no telefone. E quantas vezes a gente não ia fazer curso em alguma região assim mais diferente, chegava lá, todo mundo tinha feito endoscopia, na hora de chegar no curso para pôr o balão, metade com uma gastrite muito enroscada, erosiva, úlcera. Pô, uma semana de diferença. Então, é difícil, né? É bom fazer endoscopia com quem vai colocar seu balão, né? Porque ele tá entendendo tudo isso, né? Eu sou um cara assim muito crítico com o exame de endoscopia, né? Eu acho que o meio que eu vivo, a clínica que a gente trabalha, a gente zela muito pela qualidade das imagens, pela qualidade dos laudos. Então, muitas vezes eu olho o laudo, mas eu gosto de olhar a imagem. Então, muitas vezes o cara lauda um exame, uma coisa, eu olho, eu vejo uma baita hérnia de hiato, o cara às vezes subvaloriza. Então, assim, é interessante, realmente. Eu acho que pensando em conforto do paciente, deixar o paciente mais ajustado possível, eu acho que tudo isso soma. Então, uma boa avaliação, um bom centro. Então, fazendo um lugar que tenha uma equipe treinada, que tenha uma boa qualidade no exame, um exame com conforto e assim por diante. Eu acho que tudo isso soma. Ô Gui, inibidores do apetite, é aconselhável associar? Depende. De cara, não. De cara, eu acabo não usando, tá? Tem alguns pacientes, uma parcela pequena, que eventualmente, em balões de 12 meses, eu acabo, em conjunto com o endócrino, usando alguns inibidores de apetites, né? Para poder prorrogar, continuar fazendo perda de peso, ou a gente ir um pouquinho além do que a gente já chegou. O que eu uso também, eventualmente, é inibidor de ansiedade, né? De compulsão. Que aí eu acho que ajuda, eu acho bem interessante o resultado. Então, a gente sabe que muitas vezes o cara não vai ter fome, ele vai ter vontade, né? Vai ter a compulsão, a ansiedade. Então, isso aí, na minha opinião, é interessante também. A Mariana de Jesus, né, ela colocou aqui a altura e o peso dela, eu já fiz o IMC, que deu 30. Ela está perguntando se ela poderia colocar o balão.
Se ela não tiver nenhuma contraindicação absoluta, sim. A partir Jesus, passa numa avaliação. A partir de 22 ali, o IMC, né, um sobrepeso. Eu já tive paciente que tava com preguiça, né? Vou falar bem a verdade. Até queria perder 10 quilos e queria colocar um balão. Então, assim, eu sempre pondero isso aí, mas não é contraindicado. Paciente com sobrepeso até para obesidades mais severas. Então não é contraindicado. A Renata fez uma pergunta que a gente até já falou, que é como é avaliado se o paciente deve usar o de 6 ou de 12 meses. Eu individualizo de acordo com a necessidade do paciente. Homem, geralmente eu acabo optando por balão de 6 meses, mas é claro que isso é tudo discutido com o paciente, né, justamente por ter 6 meses a mais de trabalho, de cuidado, de reeducação e assim por diante. Então, na minha opinião, isso é muito individualizado. Do mesmo jeito que eu tenho paciente que chega e quer o de 6 meses ou quer o de 12 meses. Envolve vários fatores, né, até financeiros, embora a diferença não seja tão grande. Então, a gente respeita. Eu falo a minha impressão, mas eu sempre acato. Acho que ambos agregam. Eu vou correr aqui porque a gente tem mais 8 minutos, porque senão não salva a live. A Ellen está perguntando se quem tem doença autoimune, esclerose múltipla, teria alguma contraindicação. Não tem contraindicação. Precisa ver qual é o tratamento que ela está usando, né? Inclusive a perda de peso ia auxiliar muito, né, a controle de sintomas e evolução da doença, mas precisa ver o que ela está usando, se ela está usando algum imunossupressor, se ela está usando alguma medicação imunobiológica, enfim. Então precisa avaliar quais as drogas ela está usando, que tipo de sintomas dispépticos ou poderiam causar, e para a gente poder analisar e ver qual que seria a melhor opção para ela. Mas não há uma contraindicação. Eu acho interessante eu falar das contraindicações, né? Eu acho que... Deixa eu tentar fazer todas as perguntas e aí, se sobrar um tempinho, a gente volta, porque senão a gente pode até sugerir uma outra live para a gente falar só de indicação. Porque senão eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui, e aí o pessoal vai ficar no vácuo, é chato. Não, então vamos lá, bora lá. A Mari está falando assim, e os arrotos estão relacionados à dieta? Tem como diminuir? Sim. A gente sabe que alguns alimentos de natureza já têm mais fermentação que outros, né? Os food maps, né? Eu vou dar um exemplo: feijão, brócolis, né? Melancia. Então, a gente sabe que esse tipo de alimento pode propiciar a formação de gases e também quando há muito resíduo alimentar gástrico. Então, isso pode acontecer em decorrência do estômago estar mais lento no esvaziamento e também por questão de resíduo mesmo, enroscado no balão. Então, de vez em quando, a gente tem que dar uma limpada nesse balão, acho que ajuda um pouco, e também esse controle da dieta. A Cristina Araújo, ela falou, depois que tá comendo já normal, então já adaptou o balão, né, lógico, na medida da maneira certa, qualquer nutricionista poderia orientar no decorrer de um ano? Olha, se a pessoa não tem acesso, não tem condição, às vezes depende de um plano, ok, é melhor do que ficar sem assistência. Mas não é todo profissional que está habilitado e tem o conhecimento. Às vezes falam, eu já tive desprazeres de pegar profissionais que não sabem orientar direito, falam umas coisas que não são verdadeiras. Então, sem sombra de dúvida, o especialista que tem manejo de cirurgia bariátrica, de balão, ele tem ali o manejo e vai poder te auxiliar um pouco melhor, inclusive em episódios de impactações ou episódios desse tipo de situação aí que citaram dos resíduos alimentares e assim por diante. Então, a minha recomendação é que sempre continue. A Mari pergunta, devo associar liraglutida? Liraglutida é uma opção. Liraglutida é uma opção, mas não oriento fazer sem um acompanhamento endocrinológico. Lembrando que liraglutida é interessante para inibição de apetite, porém, pode ter alguns efeitos colaterais indesejáveis também. Necessita de psicólogo durante o tratamento? Sim.
O que eu percebo é que a maioria dos pacientes abandonam o psicólogo, eu acho isso muito errado, mas eu acho que faz toda a diferença. Finalizei as perguntas. Bom, deu tempo de eu finalizar todas, mas também eu tenho 3 minutos para conseguir salvar a live. Já falo, pessoal, se vocês quiserem mais live, só pedir aqui pro pessoal do grupo, que eu acho que eles chamam a gente de novo. Eu acho que vale a pena você tentar falar rapidinho aí as contraindicações do balão. Bom, as contraindicações principais são os extremos de idade. Então, pacientes com menos de 12 a 13 anos e mais de 75 anos, né? Então, os extremos de idades não são interessantes, tá? Eu já tive paciente de 12 anos, enfim. Então, você tem que individualizar. A hérnia de hiato volumosa, como a gente falou, é uma contraindicação. Qualquer tipo de cirurgia gástrica prévia, né? A não ser que você tenha feito uma úlcera, uma cirurgia de úlcera, mas não tenha mudado a anatomia. Mas uma cirurgia oncológica gástrica ou de esôfago, uma cirurgia bariátrica prévia, uma cirurgia de refluxo. Então, essas são contraindicações absolutas. E pode usar cinta pós-colocação? Cinta modeladora? Nas 2 primeiras semanas não seria interessante, porque você vai ter desconforto. Inclusive, até para deitar, você sente desconforto. Então, a partir da 2ª, 3ª semana, estando mais adaptado, pode usar. Legal. Ó, eu vou ter que parar aqui, que senão eu não salvo. Foi legal, né, hoje, né? Bate-papo gostoso, hein? Porra, voou, cara. Nem Rápido. percebi. Quando o pessoal pergunta, fica mais gostoso, né? Ficou bem bacana. Na verdade, se a gente quiser continuar falando aqui, nós vamos até amanhã, né? Esse é um grande problema até. Gente, obrigado aí por vocês estarem aqui conosco. Provavelmente deve ter ficado alguma pergunta aí para trás que não deu tempo. E aí eu vou falar, pode mandar aqui pra gente, ou manda direto pro Dr. Gui, que ele responde rápido isso daí. Acho que aí todo mundo fica bem assistido. E, pô, valeu, Guizão. Vamos continuar. Vamos ver se o pessoal aqui do canal disponibiliza pra gente poder fazer mais uma aí. Porque desse jeito aqui, putz, prazeroso pra caramba, hein? Pô, legal pra caramba. Eu gostei também, gostei. Eu acho mais interessante esse formato, porque realmente direciona as dúvidas, né? Eu acho que fica bem interessante. Mais participativo, né? Eu também acho que fica bem gostoso. Então, beleza. Obrigado, pessoal, aí por estarem conosco. E até a próxima. Tchau, tchau. Gabriel, pessoal da página Emagrecendo com Balão, BG, muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau.